Eu quero compartilhar com os irmãos o texto que está lá em Eclesiastes, no capítulo 9. O título dessa mensagem é O Deus do Improvável. E quero pedir que você continue com a sua Bíblia aberta. Nós vamos ler esse livro de sabedorias, um dos livros que eu mais gosto da Bíblia. É o livro de Eclesiastes. Um dos livros que mais tem ensinamentos, apesar de ter sido escrito há milênios atrás. É um livro que é impressionante pela sua atualidade. Assim é toda a Bíblia, e por ser reflexões sobre a sabedoria, me deixa ainda mais perto de Deus, mais confiante na sua palavra, por perceber que até hoje a gente pode tirar bons proveitos, bons ensinamentos desse livro. Leia comigo, meus irmãos, Eclesiastes capítulo 9. Aliás, eu vou ler o versículo 1 e o 2. E depois nós vamos passar direto para o versículo 11, porque os outros versículos vão deglutindo um pouco do que a gente já falou, tá bom? Então, Eclesiastes capítulo 9, versículo 1 e 2, na minha versão NVI está assim. Refleti nisso tudo e cheguei à conclusão de que os justos e os sábios e aquilo que eles fazem estão nas mãos de Deus. O que os espera, seja amor ou ódio, ninguém sabe. Todos partilham um destino comum. O justo e o ímpio, o bom e o mal, o puro e o impuro, o que oferece sacrifícios e o que não os oferece. O que acontece com o homem bom, acontece com o pecador. O que acontece com quem faz juramentos, acontece com quem teme fazê-los. E no versículo 11, percebi ainda outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem a corrida. Os fortes nem sempre triunfam na guerra. Os sábios nem sempre têm comida. Os prudentes nem sempre são ricos. Os instruídos nem sempre têm prestígio, pois o tempo e o acaso afetam a todos. Vou pedir para você repetir esse final junto comigo. Pois o tempo e o acaso afetam a todos. Pai, que a Tua palavra fale aos nossos corações e que enquanto estejamos falando de Ti, que estejamos falando contigo. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Quero começar essa reflexão contando uma história minha. Eu sempre gostei de mar. Sempre fui, na verdade, um certo aventureiro de alguma maneira. Eu gostava, tinha snorkel, eu gostava de nadar até as ilhas próximas. Eu me juntava muitas vezes com o pastor Juliano lá da PIB de Ataíde, e nós dois, do tamanho que somos, pareciam duas jamantas, né? Nadando até a Pituã, ali em Itapuã, e a gente olhava, os peixes saíam tudo correndo, né? Achando que era um bicho grande. Mas a gente estava sempre por ali, sempre andando, nunca tive medo de mar. Desde cedo já sabia nadar, e eu sempre gostei muito disso, de observar a vida marinha. E aconteceu que há uns 5 anos atrás, durante o verão, eu e minha esposa, nós morávamos nos Estados Unidos, e eu estava participando da construção de uma casa. E o deck da casa dava para a areia da praia, literalmente. Terminava na areia da praia, nós tínhamos mais uns 2 metros de areia de praia e o mar. E em cima daquele deck, estava eu um dia, de repente eu vejo uma movimentação estranha na água. E eu comecei a olhar para aquilo, vi que tinha como se fosse um formato de onda meio estranho. Aquilo foi se aproximando, e surge do mar uma barbatana. Eu estava, meus irmãos, como a 2 ou 3 metros. Vou colocar o Arilson aqui de distância. Eu aqui no ar e a barbatana surgindo ali. E aí eu comecei a chamar os colegas e falar, olha, acho que tem um tubarão aqui, todo mundo veio. E eu acho, talvez, percebendo ele, o seu momento, ele emergiu assim, com a dorsal toda para fora da água. E a barbatana dele, assim, dava quase até o meu joelho. E era um negócio impressionante, assim. E aí a gente se deu conta que era mesmo um tubarão muito próximo da areia. E naquele momento me subiu um arrepio, por quê? Porque aquela praia ali era a praia que eu e minha esposa estávamos alguns feriados atrás, junto com a igreja que nós frequentávamos lá. Lá tem um feriado, dia 4 de julho, que todo mundo vai para o mesmo lugar, né? E o americano, vou falar aqui, tadinho, o Léo está aqui, mas ele gosta... Como é que eu vou dizer assim? Ele melhorou o que a gente chama de farofeiro. Ele leva tenda para a praia, passa o dia na praia, e nós estávamos lá e passamos o dia literalmente na praia, na região do lado. E eu me subi um frio na espinha. Por quê?
Porque eu pensei, eu cheio de carne, esse tubarão, se tivesse passado por ali, qual a probabilidade de ele não ter me atacado? Segundos não, mas talvez 1 ou 2 minutos depois, passa uma pessoa nadando, e a gente gritando, shark, 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 assim, desesperado, e o cara foi embora, e a que eu sei, nada aconteceu, ninguém morreu naquele dia. Mas aquilo me deu um pânico tão absurdo de mar, que depois daquele dia para frente, nunca mais eu fui na praia. Nós estávamos no verão. Natália, 2 dias depois, estava com as meninas indo para a praia e me chamou e eu falei, absolutamente não vou. Não tem condições de eu entrar na água num raio de pelo menos uns 25 quilômetros desse lugar. Me deu um medo, um pânico absurdo do mar e nunca mais eu entrei. Eu só fui ir para a praia de novo quando nós voltamos ao Brasil, acho que talvez um ano e meio depois. Por que eu estou te contando essa história? Porque o meu medo não é um medo que faz sentido. Porque as probabilidades de você ser atacado por um tubarão é uma em 300 milhões. Então, o fato de você temer o tubarão, por exemplo, é uma coisa que faz menos sentido do que você caminhar na rua quando está chovendo. Por quê? Porque a chance de você ser atingido por um raio é 1 em 1 milhão. Mesmo assim, quando está chovendo, a gente continua andando, certo? A gente não tem medo dessas probabilidades. Aliás, a probabilidade de nós nos acidentarmos de carro é infinitamente maior do que essas. Então é bem provável que nem eu, nem você experimentamos ser atacado por um tubarão, em nome de Jesus. Mas também não experimentaremos ter um raio caindo na gente. Por isso você ouve a expressão que o raio não cai 2 vezes no mesmo lugar, porque aí a probabilidade ainda é absurda. Contra as probabilidades, o meu medo vivia me incomodando. E eu perdi muito tempo lá pensando naquilo que é improvável. Por quê? Porque tem uma frase que eu tenho certeza que você já pensou. Mas, e se acontecer? A Natália, por exemplo, minha esposa, ela tem uma experiência de vida que provavelmente nenhum de vocês tem. Natália uma vez caiu do toboágua mais alto de um parque aquático. E ela quebrou os 2 pés. Foi um negócio horrível. Mas eu nem sei qual é a estatística probabilística de você cair de um toboágua. Mas a primeira história que eu ouvi foi a da Natália. Depois eu ouvi algumas outras histórias. Uma aqui, 10 anos depois, outra lá. Mas depois disso, Natália, nós morávamos ali na mesma lateral da Disney, então nós fomos à Disney uma vez e Natália, assim, tadinho, quem entrou no brinquedo depois que ela tentou a primeira vez, aliás, um dos brinquedos que nós fomos, a entrada é pela nossa saída, e um rapaz olhou a Natália, ela estava completamente acabada em choro, que o cara, depois de 3 horas de fila, desistiu de entrar. Porque para a Natália agora o IC é real. E se acontecer alguma coisa comigo? E se eu pegar esse carro e bater? E se eu sair daqui e alguém me assaltar? E se? E os ICs da nossa vida vão tomando conta das nossas ações. Esse texto de Eclesiastes, na verdade, é uma reflexão a respeito dos ICs. Um dos autores contemporâneos que eu mais tenho admiração pela sua postura e pelos escritos atuais, se chama Maurício Zagari. Maurício Zagari escreve num livro chamado Confiança Inabalável, que essa frase, e se, ela é uma das maiores aliadas do medo e da ansiedade. Porque o e se é uma preocupação com alguma coisa que não aconteceu. O e se traz para a gente uma mudança de comportamento, uma mudança na nossa estrutura, com medo de alguma coisa que não sabemos se vai acontecer. E esse se, muitas vezes, dita a maneira como a gente vive a nossa vida. As escolhas que a gente vai fazer, desde as mais simples, como eu disse, ir ou não a um brinquedo de um parque, como as coisas mais complexas. Eu tive um professor, numa das vezes que fiz teologia, que ele não dirigia carro. Ele pegou carona comigo várias vezes para ir para casa, mas ele não dirigia carro. Porque a gente sempre questionou, mas era um assunto tão complexo de tocar, que a gente já sabia que não podia conversar sobre isso com ele. Porque o e se alguma coisa? E se acontecer de novo algo que talvez já tenha acontecido com você? Essa frase nos leva para um lugar onde a gente troca o que é provável pelo improvável. Então imagina você, alguém que tem medo de se deslocar para fazer alguma coisa. Medo de andar de carro, medo de andar de ônibus, medo de
andar pela rua. Você paralisa a sua vida por uma possibilidade. Pode acontecer, meus irmãos? Claro. E Eclesiastes está dizendo isso. Eclesiastes está dizendo aqui, nesse capítulo 9, que o improvável nos rodeia. Você pode ter um planejamento perfeito da sua vida, da sua casa, um planejamento perfeito do seu dia, da sua rotina. Você pode ter horários exatos das coisas que você vai fazer. Mas você não domina elas. Não tem como antecipar o que é improvável. A probabilidade é de que hoje, quando eu sair de casa, eu estivesse aqui na hora certa. Mas eu pedi um Uber para vir para cá. E a minha ideia é que eu chegasse aqui 4h10. E eu não sei o que aconteceu no aplicativo, que eu tinha que pagar mais para ter prioridade, e acabou que eu cheguei aqui 5h50. Não, peraí. Era 5h10 eu queria chegar, eu cheguei 5h50. Por quê? Porque o improvável aconteceu. Mas no meu planejamento, a probabilidade era de que eu chegaria aqui 5h10. Nós, às vezes, vivemos com medo dessa improbabilidade. Com medo de que o improvável nos alcance. E ele realmente está aqui. O texto que nós lemos termina dizendo que o acaso, o tempo e o acaso afeta todo mundo. Gente boa e gente ruim. Gente crente, gente não crente. Gente evangélico e gente umbandista. Gente que faz o bem e gente que não expressa o bem. Ou gente maldosa e gente bondosa. Todos nós estamos sujeitos ao tempo e ao acaso. E por isso, nós precisamos aprender a encarar aquilo que é improvável. Por quê? Porque isso é improvável, meu irmão. Eu sei que talvez eu não precisasse explicar isso, mas é bom. Se é improvável, não tem como prever. Não tem como prever quando sai de casa que vai ter protesto hoje. Não tem como prever que você vai ficar num trânsito absurdo. Não tem como prever que o seu pneu vai furar. Não tem como prever que o microfone vai parar de funcionar assim ou não. O que é improvável também é imprevisível. E se você está diante de uma coisa que é imprevisível, você precisa aprender que não tem como se preparar para ela. Não tem como você saber o que vai acontecer, logo você não pode se proteger dele. E isso talvez seja um pouco assustador para você, mas eu preciso te alertar que o versículo 12 de Eclesiastes, que a gente não leu, diz assim: além do mais, ninguém sabe quando virá a sua hora. Assim como os peixes são apanhados numa rede fatal e os pássaros são pegos numa armadilha, também os homens são enredados pelos tempos de desgraça que caem inesperadamente sobre eles. Que caem inesperadamente sobre eles. Ninguém está esperando. Ninguém espera que coisas ruins aconteçam com a gente. Ninguém espera que tempos ruins, tempos que falta a graça sobre a nossa vida parecer, tempos em que a gente se dá conta com aquilo que a gente não planejou. Mesmo você sendo uma pessoa boa, mesmo você sendo uma pessoa piedosa, mesmo você estando no melhor do seu relacionamento com Deus na sua história, é mais provável que o improvável te alcance. E sabendo disso aqui, um dos livros que eu gosto muito, que tem reflexões sobre Eclesiastes, se chama O Livro Mais Mal-Humorado da Bíblia, tem uma frase que diz assim, ó: quando Deus fecha uma porta, abre outra, certo? Sim, mas nem sempre. Deus escreve certo por linhas tortas, certo? Também é, mas nem sempre. Ficamos nos perguntando coisas assim, querendo saber o porquê dos acontecimentos. Mas a verdade é que algo pode acontecer sem nenhum motivo. Aconteceu porque aconteceu. Tempo e acaso são fatores que afetam a todos. E quando o tempo e o acaso escolhem trazer desgraça sobre nossas cabeças? Hoje, pela manhã, eu li o texto de Lucas 13, Jesus explicando a respeito da queda de uma torre em Siloé. Talvez as pessoas daquela região tenham achado que os que morreram pela queda da torre sofreram por quê? Porque estavam em pecado. Sofreram porque não estavam recolhendo dízimo. Sofreram porque não estavam andando de acordo com a lei. E Jesus explica, olha, as coisas acontecem porque acontecem. Faz parte de nós vivermos num mundo mau. Não aconteceria se o pecado tivesse entrado, mas depois que o pecado entrou, meu irmão, se prepara para o improvável. Pastor, então como é que eu vivo? Como viver num mundo onde o tempo todo eu estou sujeito ao improvável? Como viver num mundo que pode me tragar a qualquer momento? Estando eu aqui na igreja, estando eu em casa dormindo, estando eu no meu carro, estando eu no conforto do meu lar. Como viver num mundo assim? Tem duas possibilidades. Primeiro,
para você que não está em Cristo, eu sinceramente não sei. Se você não está em Jesus, eu não tenho nada para te falar a respeito de como viver assim. Sabe por quê? Porque eu acho que a pior coisa que pode acontecer comigo é eu viver a minha própria sorte. É eu saber que o meu caminho está sendo trilhado por causa das minhas decisões. Por quê? Porque sabendo quem eu sou, sabendo da minha capacidade de errar, sabendo que eu não posso confiar nem no meu português, meu irmão. Imagina no meu intelecto, na minha possibilidade de tomar as melhores decisões diante dos improváveis que acontecem na minha vida. O pior que pode acontecer para mim e para você é você ficar à sua própria sorte. Talvez por isso que Paulo, quando escreve o primeiro capítulo de Romanos, ele descreve aqueles que estão fora do Senhor como aqueles que Deus deixou à própria sorte. Como se nós estivéssemos todos na beira de um precipício, lá em cima, querendo correr. E Deus estivesse segurando o freio de mão. E o que Deus faz é simplesmente soltar e deixar a gente seguir o nosso próprio caminho. Se nós lermos o livro de Provérbios, vamos lembrar que as coisas que acontecem seguidas pelo nosso coração são enganosas. Por quê? Porque o nosso coração é enganoso. E os caminhos que o nosso coração quer escolher nos levam sempre ao mesmo lugar, à morte. Então, para você que está fora de Jesus, para você que não está em Cristo, para você que nunca experimentou em Cristo, eu não tenho uma boa notícia para te dar hoje. Eu quero dizer que eu sinto muito em saber que você vai voltar para casa e continuar vivendo a sua própria sorte. Eu, aliás, de certa maneira, admiro como você consegue dormir sem saber de todas as possibilidades que acontecem no dia, sabendo que você não pode se proteger. Aliás, há um tempo atrás, um dos expoentes ateus, chamado Richard Dawkins, esteve no Brasil e na saída do aeroporto ele tropeçou, caiu e bateu a cabeça e por algum motivo, uma celebridade, isso virou notícia, né? E aí os crentes, que também são muito engraçadinhos, comentaram parte daquela música, né? Que o acaso deveria proteger eles por ele andar distraído. O acaso não protege ninguém. E era basicamente isso, de maneira irônica, que as pessoas queriam dizer para ele. O universo não te protege das coisas. Aliás, pelo contrário. Se te largarem por aí, é bem provável que você não consiga voltar para casa. Então eu quero te fazer um alerta, se você está aqui nesta igreja hoje, se você está ouvindo o que a gente está falando agora. Se você não está em Cristo, tome muito cuidado. Se você pensa em abandonar isso que você tem vivido em Cristo, se você não tem trabalhado a sua fé, tome muito cuidado com a sua vida. Eu quero muito que você escolha viver, mas a decisão que você toma em andar a seu próprio caminho é muito perigosa. Mas, Dodô, e nós que somos crentes? E nós que seguimos a Deus? E nós que somos piedosos, que buscamos a Deus, que reconhecemos que somos falhos, que reconhecemos que não podemos viver a nossa própria sorte? Para nós, o texto reflete e aponta que a gente vive com esperança. Por quê? Porque se nós não vivemos a nossa própria sorte, se há alguém que contorna todas essas coisas, e o livro de Eclesiastes é muito bom dizer isso, diz que abaixo do céu não há nada de novo. E faz questão lá no capítulo 4 de dizer que as coisas que não são novas debaixo do céu. Porque acima do céu há alguém que tem o controle sobre todas essas coisas. Para quem está em Jesus e para quem está em Cristo, eu preciso te lembrar quem Jesus é, quem Deus é. Qual a probabilidade, meu irmão, de um faraó, alguém que comandava uma das maiores, se não a maior nação dos tempos antigos, um faraó voltar atrás de uma decisão? Pensa você, tá? Se alguns de nós somos orgulhosos a dizer que a gente não volta atrás naquilo que escolheu, imagina um faraó. Mas um faraó, uma vez, liberta um povo, deixa o povo ir e decide voltar atrás. Qual a probabilidade disso acontecer? É pouca, mas acontece. Qual a probabilidade de um povo também estar encurralado entre o exército do faraó e o mar abrir no meio? Qual a probabilidade disso, gente? É zero. Porque se o mundo é um mundo de improvável, eu preciso te dizer que Deus é um Deus acima das possibilidades matemáticas. Aliás, o Deus que criou a matemática não pode ser medido pelas constantes matemáticas. Logo, se nós vivemos numa situação improvável,
Só o Deus do improvável é capaz de nos tirar de lá. Então, para você que vive em Cristo, eu quero que você saia daqui, não com o coração angustiado, porque o tempo e o acaso vão te afetar, mas entendendo que, quando eu sou afetado por coisas ruins, quando o acaso chega na minha vida, quando aquilo que é improvável me atinge, ou atinge a minha família, ou atinge um dos meus, quando algo que eu não busquei, que eu não procurei, atinge aquilo que eu não esperava, eu preciso que você saiba que, ainda assim, absolutamente todas as coisas estão sobre a mão e sob o controle de Deus. Entender isso é mudar a forma como a gente se relaciona com a nossa fé. Porque a probabilidade é visível. Se eu faço um cálculo matemático, é por isso, meu irmão, que muitas pessoas apostam na Mega Sena. Por quê? Porque a chance é assim, matematicamente é nula de você ganhar. Mas a pessoa pensa, e se? E é estranho porque quando a gente fala das possibilidades das coisas mundanas, coisas que vão nos enganar, levar a gente a perder o nosso dinheiro, que é bem provável que você conheça alguém que tenha ganhado na Mega Sena. Sobre estas coisas, que nós podemos ganhar alguma coisa, o que a gente pensa? E se for eu essa pessoa? Toda possibilidade matemática para nós chega como uma constante quase favorável, algo que nós podemos pegar e nos apossar dela. Mas quando a gente fala de uma improbabilidade matemática, porque eu sei que, sendo ínfimas as chances, alguém vai acontecer isso. Quando a probabilidade mostra que algo é possível acontecer, vai acontecer com alguém. Agora, quando as chances não são visíveis e o resultado não é aparente e a probabilidade é o pior, eu preciso entender que acreditar que Deus é capaz de atuar no improvável se chama fé. Porque a fé é aquilo que realmente eu não posso ver. Porque se eu pudesse ver, isso seria um cálculo matemático. Se toda a minha vida fosse organizada, pensada, dirigida e calculada muito certinho, eu não precisaria andar em fé. Por quê? Porque a fé, a matemática, a minha possibilidade de aprender sobre gestão de tempo, sobre planejamento, ela vai me levar àquilo que eu estou enxergando. Mas por causa do acaso, e é muito interessante porque o livro de Eclesiastes, no versículo 7, diz que Deus criou tanto o dia bom quanto o dia mau. Justo para que a gente tivesse essa compreensão de que Ele é o Senhor desses 2 dias. De que quando a probabilidade bate, que legal. Que Deus pode realmente abençoar os meus planejamentos, os meus sonhos, as minhas vontades, os meus desejos, o meu empenho em ser um bom gestor, o meu empenho em planejar bem o meu dia, o gasto de tempo que eu tive em planejar aquele momento, aquele sonho, aquela história. Mas quando o dia é mau, foge do meu controle, sai da minha rota, vai para um lugar que eu não sei para onde vai e eu não sei como termina, eu preciso entender que até lá, Deus é o Senhor daquelas coisas. Entender isso é andar com fé. Talvez, tentando aqui reler o texto de Hebreus, eu diria que a fé funciona quando até as probabilidades mostram que não é possível. É o fundamento das coisas que não é possível enxergar, nem matematicamente. Portanto, meu irmão, se você está em Cristo, lembre do Salmo 121. Salmo que para mim serve como inspiração, porque ele diz assim: eu olho para os montes e eu preciso de alguma coisa, eu preciso de um socorro, eu preciso que algo se mova. E é interessante porque olhar para os montes significa que eu preciso subir para além do meu horizonte. Eu não olho mais na mesma medida que eu estou olhando aqui. Eu não olho mais para a linha central. Eu não olho porque eu estou diante dele. Seja um exame, seja uma notícia ruim, seja uma fatalidade, seja uma probabilidade gigantesca de algo ruim acontecer. Quando eu olho para os montes, eu estou tirando o que está na minha frente de circulação e eu tento enxergar para algo mais alto. E quando eu olho para os montes, eu elevo meus olhos para lá e penso, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do, vírgula. Vem do Senhor, vírgula. Por quê? Porque talvez os outros povos também tenham senhores. Talvez os outros também tenham deuses. Talvez os outros confiem muito em probabilidades matemáticas. Talvez os outros tenham plena consciência que a ciência é capaz de fazer absolutamente tudo. Alguns confiam na ciência, alguns confiam em pessoas, alguns, olha que loucura, confiam em políticos.
Alguns confiam em governantes. Alguns confiam na justiça. Então, quando o texto diz, eu olho para os montes, de onde vem o meu socorro vem do Senhor, vírgula. Ele está dizendo, não estou falando de qualquer Deus. Eu não estou falando de qualquer Senhor. Eu estou falando do Senhor que fez os céus e a terra. O Senhor que criou a probabilidade. O Senhor que criou o que é previsível. É o único capaz de atuar naquilo que é imprevisível. Quero que nessa noite você tenha consciência de que não há lugar, não há improbabilidade que Deus não possa agir. Salmo 139, do versículo 8 até o 14, diz que se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas e disso eu tenho plena certeza. Por isso eu quero te fazer um desafio, a pensar a respeito da sua fé. Onde é que a sua fé está depositada, meu irmão? E eu posso estar falando com você aqui e na sua vida está tudo bem. E na sua vida está tudo tranquilo. E eu estou te dando uma notícia ruim. Olha, tempos em que o acaso vier sobre você, vão acontecer. Por mais que você ande na linha, por mais que tudo seja bom, um dia a casa cai. Um dia o chão abre debaixo da gente. Um dia a gente perde o controle. Um dia a gente tropeça. E tudo bem. Tudo bem porque aquele que te sustenta, aquele que coloca a sua mão, aquele que te levanta, é alguém capaz de atravessar as impossibilidades. Mas talvez esteja acontecendo com você hoje. Talvez quando você veio para cá, veio na esperança de que dessa vez Deus pudesse ouvir você. Talvez porque Deus é a única probabilidade que você tem. Talvez Deus seja a única ponta de luz que você tem com o barco à deriva. Quando eu nasci, tinha uma filmagem do meu nascimento e ela era em fita cassete ainda. Ela era narrada e o tempo todo o grupo Lírios, que era o grupo dos meus pais, eles cantavam uma musiquinha. A musiquinha era assim. Vou dar uma de Pastor Joel agora. A musiquinha era assim. Não acredito que o Léo vai conhecer essa, é muito antiga. Era assim. Vede cautelosamente vá, um barquinho a vagar, e o vento quer o setor. Tem gente que conhece. Não deixa a pálida essa, mas vive a vagar, suba mais quiser o céu. Essa música foi a música que guia minha vida e que eu canto para os meus filhos dormirem. Sabe por quê? Porque às vezes a minha vida está à deriva, meu irmão. Às vezes eu perco o controle. Às vezes eu venho na frente pregar, como aconteceu ontem, e eu preciso limpar a minha mente, porque minha filha está no hospital com a minha esposa. Às vezes, por mais que tudo tenha sido feito da melhor maneira possível, a desgraça cai sobre a minha vida. E se eu viver como o mundo vive, eu vivo contando probabilidades matemáticas. Por mais que eu tenha tido um excelente professor de matemática, eu preciso te dizer que Deus tem que estar acima da sua confiança na matemática. Deus tem que estar acima da sua confiança naquilo que as pessoas te disseram. Deus tem que estar acima daquilo que parece o que é ser. Deus tem que estar acima da imagem que se desenha na sua frente. Deus tem que estar acima do mar que fez com que você tivesse que parar. Deus tem que estar acima da sua fome de comer pão. Por quê? Porque Deus traz a probabilidade de cair pão do céu. Deus traz a probabilidade de você estar em meio a uma cova de leões e nenhum dos leões te devorarem. Deus traz a possibilidade de você estar diante daquilo que é mais provável, perverso e horrível, e ainda assim você ser liberto dessas coisas. Se um dia, meu irmão, algo do tipo acontecer com você, meu desejo é que você se lembre daquele que é o autor da sua fé, daquele que é capaz de te conduzir por entre o mar, por entre as águas agitadas, daquele que é capaz, inclusive, de falar para o mar: ô, baixa a tua bola aí que foi eu que te criei, daquele que é capaz de mudar as probabilidades da matemática.
É assim que está vivendo a sua vida? Em quem que você tem confiado? Quais as coisas que você tem depositado diante de Deus e que parecem que não vão dar certo? Deixa que Ele trabalhe na maneira. Mas eu quero te fazer um desafio. Se você não está em Jesus, meu irmão, acorda para a vida. Que a vida está passando e a probabilidade de você perdê-la é gigante. A probabilidade de você fazer escolhas erradas hoje, que vão destruir o resto da sua vida, estão batendo na sua porta. E aí realmente, se você não tem contigo um Deus capaz de mudar as probabilidades, eu quero te lembrar que você corre um tremendo perigo. Muda a tua vida hoje. Entrega o seu caminho para o Senhor. A gente cantou aqui. Eu já falei isso outra vez, que eu acho lindo como o Salmo 23 termina. E na Nova Versão Transformadora, ele termina dizendo que certamente a bondade e as misericórdias do Senhor correrão atrás de mim. Me alcançarão, ainda que eu esteja desenhando possibilidades de nada disso acontecer. Ainda que eu esteja lutando contra a bondade, contra aquilo que é bom, as misericórdias e a bondade do Senhor vão correr atrás de mim. Vão me alcançar, porque eu não posso com a probabilidade do que Ele fez. Então eu queria te convidar a fechar os seus olhos e fazer essa reflexão no seu coração. Como você está andando? Em quem você tem confiado? O que é que está tirando de você a confiança naquilo que o Senhor dos improváveis é capaz de fazer? Quero te desafiar a pedir ao Senhor: Senhor, mexe no meu coração. Não me deixa viver uma vida de ímpio, uma vida de quem confia só naquilo que é palpável, naquilo que é provável, naquilo que pode ser visto. Não me deixe viver conforme o mundo vive, com medo das circunstâncias, com medo do acaso, com medo dos erros que eu posso cometer. Mas por favor, Senhor, mexe no meu coração. Me faz entender aquilo que nosso Jesus disse a respeito da bondade do nosso Senhor. Se Ele cobre e veste daquela maneira os lírios do campo, que dirá nós que fomos feitos seus filhos? Não podemos duvidar que acima de tudo há um Deus bom, um Deus que luta por você, um Deus que é capaz de mudar a matemática para que você experimente a vida dele, a vida em abundância.